17 horas. Olá, seja bem-vindo. 19 de maio, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h07 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa o nosso jornal falando um pouquinho sobre a ponte... Licença, peço um minutinho. Falando um pouquinho sobre a Via Oeste, porque a autoração nesse projeto da ligação aqui em Jacareí da Via Oeste, em São José dos Campos, gerou algumas dúvidas dos moradores do Parque Meia Lua. Diante dessas reclamações, o vereador Gabriel Belém explicou à Prefeitura algumas mudanças realizadas no projeto. Confira os detalhes na reportagem. No dia 15 de março, as prefeituras de Jacareí e São José dos Campos inauguraram uma nova ligação viária entre as duas cidades. A Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, em Jacareí, agora tem conexão direta com a Via Oeste de São José. A obra cria uma alternativa para as 25 mil pessoas que circulam diariamente entre os municípios. Mas a obra entregue não agradou a todos. Moradores do distrito do Parque Meia Lua e região demonstraram insatisfação com a retirada de uma rotatória que estava prevista no projeto original. Com base nessas reclamações, o vereador Gabriel Belém protocolou um pedido de informações à Prefeitura questionando os motivos das alterações no projeto e solicitando esclarecimentos sobre a retirada da rotatória prevista inicialmente. A gente recebeu várias denúncias de moradores do Parque Meia Lua se queixando sobre a falta da rotatória que havia sido prometida no início do projeto, que iria ligar o bairro à ligação com a Via Oeste em São José dos Campos. E a gente foi averiguar pessoalmente, lá presencialmente, e no momento que a gente chegou eles estavam quebrando a calçada onde foi construído o parque semafórico que vai substituir essa rotatória que havia sido prometida. Os moradores do Parque Meia Lua iam ter acesso direto a São José dos Campos, iam ter acesso direto a Dutra, iam ter um acesso facilitado a Jacareí, e agora, por exemplo, para que os moradores cheguem em certos pontos de Jacareí, em determinados pontos de São José dos Campos, eles têm que dar uma volta no Atacadão, enfim, piorou bastante a situação dos moradores ali do bairro, que esperavam essa obra como um grande avanço ali para a região, em questões de mobilidade. É uma região que sempre esteve na beira da rodovia e que não foi contemplada por essa obra tão importante. Em resposta ao pedido do vereador, a Prefeitura informou que as mudanças no projeto aconteceram devido a uma requisição da concessionária CCR Rio-São Paulo, responsável pela expansão da rodovia Presidente Dutra. Ainda segundo a Prefeitura, uma alternativa de acesso para os moradores da região foi entregue no mesmo dia da inauguração da nova ligação. Paulo César, morador do bairro Parque Meia Lua, critica a solução apresentada pela Prefeitura. Segundo ele, o novo parque semafórico instalado como alternativa à rotatória é confuso e pode aumentar o risco de acidentes na via. Precisamos da rotatória por quê? Porque o pessoal está vindo de Jacareí, sentido bairro, eles estão entrando na contramão, estão confusos, então assim, não estão entendendo a sinalização e isso pode provocar acidente. Então a gente está pensando assim, no próximo, que isso aí pode ocorrer uma fatalidade e depois assim, vamos fazer depois que acontecer. Não é fazer depois que acontecer, a gente tem que fazer agora, a gente tem que correr agora, por isso que a gente está aqui a prol dos moradores para poder ver essa melhoria, para depois não ter que estar reclamando, falando assim, nossa, eu deveria ter falado, eu deveria ter procurado alguém. Não, depois que acontecer é tarde. Durante as gravações, a equipe da TV Câmara flagrou o motorista entrando na contramão de forma acidental. O condutor foi prontamente orientado pelos agentes de mobilidade sobre o trajeto correto a ser seguido. Por isso que a gente está brigando para poder ter essa rotatória. Ia ter, no papel tinha, conforme ele teve a explicação do prefeito, da CCR, que pegou parte dela ali, então cancelaram a rotatória. E aí teve que fazer um improviso. Então isso aqui foi feito no improviso, só que um improviso que não foi estudado. Então precisa estudar para poder melhorar. Os grandes problemas da Prefeitura têm sido justamente a articulação política. A gente teve no ano passado a frustração de vários repasses do governo federal, do governo estadual para a Prefeitura, justamente por falta de articulação política. E agora a gente tem essa questão com a CCR também por falta de articulação política
política com a concessionária, né? Isso já deveria estar sendo tratado com a concessionária há muito tempo. É papel da Secretaria de Mobilidade Urbana fazer esse meio campo aí entre a cidade e a concessionária. Isso não foi feito. Em contato com a equipe de reportagem, a Prefeitura não quis dar maiores esclarecimentos sobre o assunto. E hoje a gente está recebendo aqui o secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, para conversar um pouquinho sobre os assuntos da pasta, sobre o Maio Amarelo também. Edinho, a gente passou uma matéria agora. Muito bom dia, né? Seja bem-vindo ao nosso jornal. A gente passou uma matéria agora falando um pouquinho sobre esse trecho, né, entre Jacareí e São José dos Campos. Alguns moradores fizeram algumas reclamações, algumas dúvidas também por conta da sinalização. Como que você vê hoje em dia essa adaptação dos moradores? Bom, eles não falaram por conta da sinalização, né? Pelo que eu vi, eles falaram por conta do descumprimento da sinalização. Por quê? O motorista ele só consegue entrar na contramão, como foi colocado lá, porque o motorista não olhou para a sinalização correta que estava instalado lá. E isso não é uma novidade aqui em Jacareí. O mundo que estuda mobilidade, toda alteração de sinalização ou implantação de um sistema viário novo, ele tem um período de adaptação das pessoas. A passagem debaixo da Dutra, quando era de terra, toda sem nenhum tipo de segurança, como era no passado, hoje nós deixamos com segurança, pavimentado e tal, as pessoas passavam debaixo da Dutra e viravam à direita. Há alguns motoristas que não têm o hábito de cumprir a lei de trânsito, que é olhar para a placa, pode ter, nos primeiros 15 dias, que é o período da curva de aprendizagem, ter cometido isso. E é possível ver lá a foto, né, que quando estava fazendo a imagem, na verdade, isso aí foi na primeira ou na segunda semana, que quando eu estava instalando lá a nossa câmera do COI, inclusive, que está filmando lá 24 horas por dia, comprova que está funcionando perfeitamente bem. E lamento a exploração política aqui do vereador de oposição, falar que não houve articulação política da Secretaria de Mobilidade Urbana. Tanto houve que no dia da inauguração foi inaugurado com todos os equipamentos e acessos necessários para o bairro, inclusive com um sensor super moderno no semáforo. Foi o primeiro que a gente implementou aqui na cidade, onde o semáforo só para na hora que ele sente o carro que está vindo do Parque Meia Lua, para poder não gerar paradas desnecessárias na Avenida da Avilínio. Então, assim, se não tivesse havido articulação, boa gestão da Secretaria de Mobilidade Urbana junto à CCR, junto à NTT, a gente teria inaugurado a via sem a ligação. Como num pedido de informação dele, por desinformação dele, ele coloca lá nos considerandos. E quando chegou para a gente, falou, nossa, ele está desinformado, acho que ele nem foi ver o que aconteceu na prática. No dia da inauguração, todos os movimentos foram garantidos, todos os acessos foram garantidos, com modernidade, com tecnologia, com segurança. Então muita gente falava que as pessoas iam ser assaltadas debaixo da ponte, não aconteceu nada disso até agora. E está funcionando muito bem, né? A gente já sente aí, na verdade o que a gente recebe é muito elogio dessa obra. Lembrar que Jacareí entregou a obra toda iluminada, São José foi fazer isso quase 2 meses depois. Então, foi um grande avanço para a cidade. Lamento, né, esse trabalho de ficar tentando achar alguma vírgula para desmerecer os avanços que a cidade tem. Foi um avanço que a cidade aguardou durante 25 anos, né, desde a municipalização da rede ferroviária, se aguardava essa obra. A gente executou ela, está funcionando muito bem e acho assim que o morador lá na primeira semana dizer que alguns motoristas que descumprem a lei de trânsito, que não olham o que está desenhado na placa e cometer algum equívoco, falhar é humano, e por isso que mostrou lá a nossa prontidão, a nossa viatura que ficou lá nesse período de adaptação, orientando todas as pessoas, período esse que já acabou. Então quem usa, passa todo dia lá, e a gente tem a câmera do COI filmando 24 horas por dia, está funcionando extremamente bem, não temos congestionamento, não temos assalto, e temos sim uma ligação muito importante para as duas cidades, o desenvolvimento da cidade acontecendo em razão dessa obra muito importante e bem executada. E já deixo aqui um ponto. A CCR Nova Dutra, ela vai vir construindo, né? Ela está construindo do outro lado a ampliação, e quando vier para construir desse lado a ampliação, vai ter momentos de interdição naquele trecho. Não no trecho para São José, mas possivelmente aquela alça, porque a obra do viaduto vai entrar lá. Então nós vamos acompanhar, já estamos acompanhando, já estamos tendo reunião com a CCR, só que essas reuniões elas fazem parte do cotidiano da Secretaria. Talvez o vereador
se tivesse um pouco mais de responsabilidade, poderia pedir as informações dessas reuniões para ele não falar que não houve articulação. Houve, a gente tem dezenas de reuniões, visitas à CCR, discutimos projetos e tal, e isso é o trabalho técnico nosso. A gente não fica fazendo espuma digital para aparecer toda hora, mas nosso trabalho sério, diário, técnico, está feito todo dia, e tanto está feito que está lá. Foi inaugurado no dia, com acesso para todo mundo, funcionando muito bem, e fica aí a reclamação, talvez a crítica infundada, para ficar aqui faz um mês aqui que já está discutindo isso, sendo que nenhum fato concreto ocorreu, a não ser o bom funcionamento daquele sistema viário que está acontecendo agora. Secretário, cerca de 25 mil pessoas se deslocam entre Jacareí e São José dos Campos por esse trecho também. E a maioria das pessoas passam no horário de pico, né? Como que o senhor vê hoje? Não, na verdade não é por esse local, né? Esse dado é um dado que a gente forneceu, é uma pesquisa origem e destino da EMTU, uma medição feita de 2016, que diz que são 7 mil joseenses que vêm para Jacareí e 18 mil jacareenses que vão para São José todos os dias. E daí eles usam diversos caminhos, né? A gente tem agora esse novo caminho que ajudou a diluir, né, o acesso, mas esse caminho é para quem vai acessar lá a região do Urbanova e tal. Então é interessante nesse sentido. Mas São José também tem os seus limites, né, os seus problemas de trânsito. Até a ponte estaiada, tão festejada e tal, acabou de ser condenada a prefeitura de que aquela obra não resolveu o problema de trânsito, foi em última instância agora, uma ação do Ministério Público de São José dos Campos, e a gente sente exatamente isso, por quê? Porque quando a gente chega na Farmaconde, em horário de pico, né, quem pega a Via Oeste já pega o trânsito parado lá, então vê que os problemas eles são muito parecidos, né, e próximos, então, mas a Via Oeste ela virou uma alternativa para quem vai para aquele lado. Porém, o grande corredor de ligação das duas cidades continua sendo a Via Dutra, que está em obras. Infelizmente, a CCR não cumpriu o seu prazo de entrega, que seria 26 de fevereiro. Ela deveria ter entregue toda a marginal e não foi entregue. E daí a gente tem a sobrecarga da nossa outra alternativa, que é a Geraldo Scavone, que é a Estrada Velha, que é um outro tema também trazido aqui por um outro vereador, que é a questão da rotatória do Santa Paula, que é um bairro lá que fica na beirada lá dessa rodovia, e que daí a gente tem 230 moradores desse bairro que precisa sair em horário de pico, e a gente tem 1.600 pessoas passando no horário de pico. E para que esse trânsito flua, a gente é obrigado a fechar esse cruzamento para que as pessoas consigam ir, e esses moradores precisam andar 2 minutos a mais de carro para, se quiser descer pela Estrada do Imperador, fazer o retorno lá na rotatória do Mirante do Vale. Como a gente trabalha com técnica, com engenharia de qualidade, né, com fundamento técnico, com projeto, a gente tem lá a câmera do COI contando 24 horas por dia todos esses volumes, e para a gente, tecnicamente, é muito fácil tomar essa decisão, né? Entre beneficiar 1.600 pessoas e 230 pessoas que estão saindo, é óbvio que a gente tem que decidir pela maioria. Mas às vezes as pessoas, por omitir essas informações, acabam criando, né, essas discussões e tal. Só que assim, a gente está seguindo o que é melhor na técnica para garantir a fluidez. O que a gente acha importante daí, sugiro aí, e tenho colocado aos vereadores que nos procuram a importância de se cobrar a CCR, né, que ela conclua, em especial, a marginal de Jacareí. Porque eles estrangularam o nosso trânsito com 2 pistas, fizeram uma entrada alternativa lá enquanto estão construindo um alargamento do viaduto na nossa marginal, e até agora não liberaram. Se tivesse liberado essa marginal, que vai liberar um trânsito direto do Vila Branca até o Carrefour, certamente esse problema que a gente está tendo no Santa Paula não existiria. Por quê? Porque as pessoas que estão lá vão optar a transitar novamente pela Dutra, que é o caminho linear mais óbvio. Então, assim, a gente ainda sofre muito o impacto das obras da Dutra, a gente acha muito importante a realização delas e tal, mas a gente vê um desencontro de execução da CCR. Ora eles trabalham nesse trecho, ora migram para outro trecho lá. Por exemplo, eu me pergunto, já fiz essa pergunta para eles diretamente, uma crítica até pública na rádio, por que foi liberado primeiro o acesso em frente à Panasonic, lá em frente à Polícia Rodoviária Federal, onde se tem quase nenhum adensamento lá populacional,
E por que ao invés de ter entregue aquela alça que já está pronta, as pessoas já estão entrando lá do lado, não entregaram a nossa marginal que liga Jacareí e São José, que depende e afeta diretamente o nosso trânsito. Então, assim, esse cronograma, essa ordem de prioridade de execução da obra nos afeta muito, e eu acho que é muito importante a Câmara somar conosco nessa cobrança para que esse CR finalize a nossa marginal. Acho que isso é muito importante. Secretário, também nesse trecho de Jacareí e São José, no projeto também inclui uma ciclovia. Qual que é a importância também de ter essa ciclovia? Bom, total, né? Acho que a gente tem colhido isso, inclusive, acho que Jacareí tem sido um exemplo disso. A gente começou 2017, primeiro ano da Secretaria de Mobilidade Urbana, a gente tinha recebido da gestão anterior 3 quilômetros de ciclovias na cidade e uma média de 6 ciclistas mortos nas vias municipais todos os anos, né? Hoje a gente tem 41 quilômetros de ciclovias e conseguimos reduzir essa média para 1 ciclista morto apenas. E em 2022 foi a primeira vez na história que a gente zerou, inclusive, o número de mortes. Isso mostra que quanto mais ciclovia se faz, mais gente pedalando tem e mais gente protegida pedalando tem. Então, o governo federal precisa investir nisso, né? Precisa cobrar mais das suas concessões federais. Acho que essa concessão federal ficou aquém do que deveria, porque deveria também prever um caminho para os romeiros, que é uma outra cobrança que a gente faz, porque está chegando aí outubro e a gente tem muita insegurança, atropelamento de romeiros por conta disso, e a gente está no corredor aí da nossa padroeira nacional. Então, acho que investimento em ciclovias é fundamental. Inclusive, a gente está em franca expansão atualmente. Quem passa, a gente vai entregar agora em junho o Parque Linear do Campo Grande, que é mais 1 quilômetro de ciclovia ligando ao Jardim do Vale. E ligando a continuidade, a ciclovia do Jardim do Vale, ela não termina lá, ela continua na antiga linha do trem. E a gente está criando a primeira ciclorrota intermunicipal, ciclorrota turística, né? A primeira ciclovia intermunicipal foi Jacareí e São José. Também não falamos aqui, né? Falamos tanto aí do acesso, não falamos da ciclovia Jacareí e São José, lá por trás da Unip. Mas agora o nosso projeto é continuar na antiga linha do trem. Estamos até pensando em dar o nome de Ciclorrota Central do Brasil, que era o nome da linha do trem. Legal. Ligando até Guararema. Já é um caminho de bicicleta, de trilha que as pessoas fazem, mas é um projeto que a gente tem junto com a Prefeitura de Guararema, que já está fazendo uma ciclovia ligando a estação de trem até Luiz Carlos, e a nossa ideia é que a gente faça uma ligação até a estação de trem de Guararema. Então a gente cria toda uma rota na beira da antiga linha do trem, em uns trechos ativos e outros inativos, para a gente também criar esse corredor, a exemplo do que faz a Europa, que já tem ciclovias internacionais e tal. É uma opção prática também para se locomover. Aqui em Jacareí a gente tem mais de 40 quilômetros, né, de ciclovia. Isso, a gente tem uma média, na última pesquisa que nós fizemos, de 25 mil ciclistas. Então é um número bastante considerável e que precisa ser acolhido. E os estudos internacionais dessa área mostram que quanto mais ciclovia você faz, mais pessoas começam a pedalar. É bastante incentivada essa... Isso, as pessoas começam a ver os seus trechos e tal. E agora a gente sente que está num momento bem maduro para a gente dar esse passo que a gente quer agora no segundo semestre, de trazer as bicicletas compartilhadas para quem não tem a bicicleta, mas poder se deslocar de um trecho até o outro, deixa a bicicleta lá na estaçãozinha e tal. A gente não quer aquela bicicleta solta que fica aquela poluição urbana, tudo jogado em guia rebaixada e tal, como acontece com os patinetes lá em São José, em São Paulo. A gente quer realmente a bicicleta no locker, pega na estação, deixa na outra estação, vai até a rodoviária, vai até o parque e tal, porque é uma outra alternativa que as pessoas utilizem, né? Hoje a gente já tem uma malha cicloviária que permite isso, e o nosso foco agora é fazer isso. E entregando agora o Campo Grande, também está executando uma grande ciclovia, que é na Lucas Nogueira Garcês, atendendo todo o pessoal da região oeste lá, que não tinha, né, nem calçada, nem ciclovia. A gente está fazendo os dois, uma obra grande, e que vai atender o pessoal da região oeste bem também. Que legal, incentivando então aí essa mobilidade ativa. Secretário, peço licença a você, já voltamos a conversar. E agora falando sobre rugby, o projeto Vem Pro Rugby, desenvolvido aqui em Jacareí, por meio da parceria entre a empresa Suzano e a Confederação Brasileira de Rugby, está com as inscrições gratuitas abertas para novos participantes. A iniciativa é voltada a crianças e adolescentes do município com idades entre 11 e 15 anos e conta ainda com a colaboração
inovação do SESI Jacareí, por meio do programa Atleta do Futuro. As inscrições podem ser feitas pelos responsáveis ou pelas crianças e adolescentes diretamente na Secretaria do SESI, localizada na rua Antônio Ferreira Ricini, número 600, no bairro Elza Maria. E fundada em 1937, a Sorveteria Leal é um dos comércios mais antigos aqui de Jacareí. No mesmo endereço, há mais de 80 anos, a casa segue sob comando da mesma família e continua a conquistar novas gerações da cidade. Tradição e história. A Sorveteria Leal é daquelas que resistem ao tempo. Passados 88 anos desde sua fundação, ela continua firme no mesmo ponto, adoçando a vida de muita gente. Seu Jesse tem 77 anos e está lá há mais de 50, mantendo vivo um legado que atravessa gerações. Começou com a minha tia, a dona Carminha, Maria Auxiliadora do Carmo. Ela era casada com um italiano de nome Rafael e ele era especialista em sorvete. Entendeu? Aí os meus pais trabalharam com ele aqui nesse local, que foi... porque antigamente aqui funcionava uma garagem, que o Manuel Máximo, que guardava o Ford Bigode dele aqui. Então, como a minha tia era muito amiga da dona Leonor, pediu se não podia colocar a sorveteria aqui nesse local. Com a receita em mãos, o pai do seu Jesse assumiu a sorveteria, que logo caiu no gosto da cidade. Era mais artesanal mesmo, porque você tinha que ferver o leite, você tinha que engrossar ele com um produto aí, eu não sei se chama araruta. Então ficava aquele caldo viscoso, liguento, para poder colocar. Aí colocava o leite, colocava os produtos a fruta, o coco, entendeu? Enfim, o sabor no sorvete, e ia bater numa máquina que era uma máquina antiga, que era a base de salmoura, que funcionava como uma panela, tinha que bater com uma pá de madeira, coisa e tal, até transformar o sorvete. E era um processo demorado. E tinha muito movimento, meu pai não vencia. Eu tinha dia que meu pai chegava de madrugada aqui para poder vender o sorvete durante o dia, porque era muito movimento demais, não vencia, né? A história seguiu e hoje é o filho Marcos quem comanda a Leal, que já está na 4ª geração da família. É uma satisfação, né? Uma satisfação enorme, porque tantas pessoas que já passaram aqui na época do meu avô, que ainda, mesmo eles bem idosos, ainda pedem para os filhos trazerem eles por causa de locomoção, vem os filhos, os netos, né? Então já tem gente aqui que está passando a 4ª geração aqui dentro aqui de clientes, né? A fama da sorveteria foi além das fronteiras da cidade. Figuras conhecidas também já passaram por aqui. Na época, o Mazzaropi era uma pessoa que se apresentava em circo e começou a fazer filme, e ele era muito amigo do pessoal do cinema, dos Máximos aí, entendeu? Como os Máximos tinha muito cinema, tinha aqui em Taubaté, acho que em São José, acho que teve em São Paulo também, em Santa Branca, Guararema, Jacareí, depois ele expandiu para Caraguatatuba. Então todo filme que era lançamento do Mazzaropi, que vinha ser apresentado aqui na cidade, o Mazzaropi, como era muito amigo dele, o Mazzaropi vinha aqui no cinema. E várias vezes ele esteve aqui na sorveteria. Mas, afinal, qual é o segredo desse sorvete que atrai tanta gente, geração após geração? É a mesma receita do meu avô. O que acontece? Hoje se mudou um ingrediente nessa fabricação, que é o emulsificante. O emulsificante ele faz o papel que a clara do ovo fazia lá atrás, para deixar o sorvete mais macio, né?
mais homogeneizado. É só isso que mudou. O carro-chefe da casa é o sorvete de coco com salada de frutas. E sim, eu e minha equipe provamos. E claro, aprovamos. A receita é boa, a tradição é forte e a paixão é de família. Com seu Jesse e Marcos juntos, vem muito mais por aí. O que eu falo para os clientes é o seguinte: vocês não são clientes, vocês são meus amigos. Porque a gente tem um diferencial aqui na sorveteria. Você vem, você consome, você paga, mas você é meu amigo. É a hora que a gente aguentar aí, a gente vai estar aqui servindo as novas gerações aí, junto com as que já estão, né? Então a gente vai continuar assim, o legado aí da sorveteria Mel. Jacareí encerrou 2024 como a cidade mais segura no trânsito no estado de São Paulo. O que o senhor atribui a esse resultado positivo? Bom, não existe uma ação, é um conjunto de ações. Primeiro, acho que a própria criação da Secretaria de Mobilidade Urbana, ela obrigou que o município tivesse um olhar específico para isso, né? É bom lembrar como a gente recebeu, né? Quando a Secretaria de Mobilidade Urbana foi criada, em 2017, Jacareí era a quarta cidade que mais matava no trânsito, pelos dados da Polícia Militar, que era homicídios culposos no trânsito, né? Então isso é inadmissível, porque imagina você ter umas... Eu lembro que em 2016 o trânsito tinha matado mais que o crime. E assim, é uma coisa que a gente não pode aceitar, né? Nenhuma morte no trânsito é aceitável. A gente tinha perdido 26 pessoas, tinham perdido a vida no trânsito na cidade. E a gente iniciou um trabalho, né, de mudança disso. E esse trabalho, primeiro, ele olhou para o modal que poderia gerar mais insegurança inicialmente, que eram os caminhões. Então, a gente, naquela época, tinha uma média de 7.500 caminhões dentro da cidade todos os dias. Hoje a gente tem uma média de 3.200, então a gente conseguiu criar um sistema de rota de cargas para poder controlar isso. A própria ciclovia que a gente já falou, né, acabou acolhendo melhor a questão dos ciclistas. Ampliamos e estamos em franco expansão do projeto de acessibilidade nas calçadas, então estimulando as pessoas a andar mais a pé e de forma segura, porque existem também... O acidente na calçada é um acidente de trânsito, né? Lembrar que o trânsito não é só do motor, né? O trânsito é do ser humano. Aí as pessoas às vezes associam o trânsito com o carro, né? Uma associação bem carrocentrista, que a gente chama, bem antiga, né? De associar trânsito com carro, né? Na verdade, o trânsito são das pessoas, independente da forma que ela estiver utilizando para se deslocar. Uma ampliação assim, gigantesca das ações educativas, né? Já que 94% das causas de morte, né, dos acidentes são cometidos por falha humana, né? Então, assim, mudar o comportamento das pessoas é o maior desafio. Então, o Agente Transmirim, as atividades dentro das empresas, o Minuto Mobilidade, que é um vídeo que a gente faz toda semana para poder mexer com o comportamento das pessoas. Secretário, falando sobre essa parte de conscientização também, a gente está no Maio Amarelo, né? Quais são os trabalhos realizados pela Secretaria nesse Maio Amarelo, que já começou, né? Então, o Maio Amarelo, na verdade, para a gente, assim, ele não faz muita diferença, porque o Maio Amarelo ele é mais um mês simbólico por conta da ONU ter escolhido isso. Mas, assim, o que a gente faz de diferente no Maio Amarelo, eu lutei muito para que, assim, a gente não vivesse com a base de campanha do trânsito, campanha não sei o quê. Acho que essa fase já passou. Né? Acho que a coisa é tão séria que ela tem que ser todos os dias e tem que ser um programa contínuo, como é o trabalho nosso na Secretaria de Mobilidade. O que a gente faz de diferente no Maio Amarelo é a virada da mobilidade, que é tirar uma semana para ouvir todos os modais, bicicleta, ciclista, PCD, ônibus, caminhão, táxi. Então a gente ouve todo mundo, condutor escolar. A gente presta conta dos nossos trabalhos do último ano e escuta as expectativas deles para o ano seguinte. Então a gente criou assim como se fosse um mês de prestação de contas
a população de Jacareí dividida por modais. Então a gente vai até as entidades, fazemos reuniões, apresentações e tal, para a gente poder qualificar nosso trabalho, continuar, porque o nosso trabalho é muito baseado na opinião e nas informações que a população traz para a gente. Então, basicamente é isso, porque é óbvio que nós estamos fazendo muitas blitz educativas, atividades nas escolas e tal, mas a gente não está fazendo para o Maio Amarelo em si. Isso já é nosso dia a dia de trabalho. O que a gente acaba fazendo, como tem até uma demanda grande da imprensa, é simplesmente divulgar o nosso trabalho. Então a gente não cria uma programação específica só para o Maio Amarelo. A gente acaba divulgando mais o nosso dia a dia no Maio Amarelo, que a gente sabe que não é a realidade de todas as cidades. Assim, a gente percebe que muitas cidades trabalham ainda na base da campanha. Então, na semana do trânsito, faz a campanha do trânsito. No mês do amarelo, faz um monte de ação no meio amarelo. A gente fez o contrário. A gente dividiu isso 365 dias no ano, para que a gente tenha atividade sempre. E no Maio Amarelo é mais importante a gente divulgar o trabalho constante que a gente já faz, que deu esses resultados aí de trazer que Jacareí, pela primeira vez na história, ter o trânsito mais seguro das cidades com mais de 200 mil habitantes. E do Vale do Paraíba nós já temos o trânsito mais seguro desde 2018, né? Mas agora do estado de São Paulo foi a primeira vez. E o tema desse ano é desacelere, seu bem maior é a vida, né? Levar essa mensagem para as pessoas, como você falou, quando a gente pensa em trânsito, não é apenas só o carro, também é o pedestre, é o ciclista também. Isso, a gente tem sentido assim, muito a questão do egoísmo, né, no deslocamento, a questão do sempre a minha vez é mais importante que a sua, essa postura de disputar o espaço público, não de compartilhar. E isso é um grande motivador dos sinistros de trânsito, dos acidentes. E daí o governo federal, né, criou essa campanha de desacelerar. E também é baseado num dado científico, porque o excesso de velocidade é o maior causador, porque ele é um comportamento humano, né? A pessoa olha para a placa, vê o limite e escolhe conscientemente descumprir aquela regra legal, né? E o excesso de velocidade é o que mais mata no trânsito, que mais machuca e tal. A gente é tido como uma referência, né, por ter tido coragem de, no 2019, ter reduzido as velocidades médias dentro da cidade. E isso, sem dúvida nenhuma, é também um dos grandes projetos que diminuiu o número de mortes dentro da cidade. E daí a gente tem um outro desafio, que é explicar para o leigo, né, que associa diminuir a velocidade média com congestionamento, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, né, se fosse assim, então a marginal Tietê, que é 80 km por hora, não teria congestionamento. O que gera congestionamento é o volume de carro maior do que a via comporta. Não é a velocidade que você trafega por ela. E algumas pessoas associam isso, ou associam daí com um pouco mais de má fé, de que as velocidades são diminuídas para gerar multa. Se assim fosse a nossa intenção, a gente não teria a sinalização ostensiva que a gente tem nos radares, até com placas gigantes pintadas no chão, que não é obrigado a ter, né? Pela lei de trânsito, você só precisa colocar uma placa 50 metros antes. A gente coloca no radar, tem gente que acha que é obrigatório, não é mais obrigatório faz anos. A gente coloca lá a velocidade no chão, desenhado, tá? O cara passar de carro gigante e ver. Porque a gente não quer autuar, né? O que a gente quer é que as pessoas não se matem e não se machuquem no trânsito. A gente tem conseguido isso. E um outro dado interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês é a gradativa redução de números de infratores de Jacareí. Hoje, as pessoas que cometem infração de trânsito em Jacareí representam menos de 3% dos motoristas. Ou seja, 97% dos motoristas de Jacareí respeitam a lei de trânsito, não tem problema nenhum com radar, nada disso. Eles estão conscientes porque eles optam em respeitar a lei. 3% ainda tira aí uma metade que é uma desatenção aqui, outra ali, mas você pega 1,5%, realmente são reincidentes, são pessoas com 10 multas num ano e tal. Essas pessoas realmente têm que fazer um exame de consciência para viver em sociedade de uma forma mais sustentável. Perfeito, secretária. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. E no próximo bloco você confere notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos legislativos e vamos conferir sobre as vagas de emprego temporárias aqui em Jacareí. A gente volta já.
A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, Disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Estamos de volta e a gente começa a conferir os trabalhos realizados na 15ª sessão ordinária do ano. E a vereadora Maria Amélia, do PSDB, comentou o projeto do prefeito Celso Florencio, do PL, sobre a captação de recursos do imposto de renda para alguns projetos específicos de entidades filantrópicas de Jacareí. Confira. Eu só gostaria de deixar para quem está nos assistindo que nós estamos aqui discutindo de forma muito amigável e tranquila os repasses para as ILPIs, que são as instituições de longa permanência para a pessoa idosa, e também para as instituições que cuidam de crianças e adolescentes. Então, eu quero citar aqui o meu abraço ao pessoal do Lar Frederico Ozanam, Lar das Acácias, que foi com a Cris que nós começamos toda essa história, e também o Lar Amor e Caridade. E mandar também um abraço a todas as instituições que têm ao nosso conhecimento, ao Guri na Roça, ao Viva Boa Vista, a Fênix e o Idedicar, que cuidam de crianças e adolescentes aqui no nosso município. Então, parabéns a vocês e bora correr atrás agora das empresas para conseguir captar mais e mais recursos para as organizações que vocês cuidam. Meu voto é favorável. E o vereador Nani Barreto, do Republicanos, analisou a proposta do líder do Poder Executivo acerca da Procuradoria-Geral do município. O parlamentar votou favorável ao documento apresentado. Veja como foi. Quero só cumprimentar aqui os procuradores do município, o Rafael, o Renato Ratti, cumprimentar em nome do Wagner Bácaro e da Renata, procuradores aqui da Câmara Municipal, né? Agradecer todo o trabalho, todo o empenho, porque as pessoas que convivem conosco sabem que existe uma proximidade necessária. Nós precisamos um dos outros, né? A gente não sabe tudo, a gente aprende todos os dias e nós aprendemos com vocês, tanto aqui na Câmara Municipal como lá na Prefeitura. Sou favorável. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E a gente volta a nossa conversa com o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes. Edinho, a cidade está em processo de composição do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Queria que você explicasse para quem está nos assistindo qual que é a função prática desse conselho. Bom, a ideia é que a gente tenha um órgão, né, mais estável, vamos dizer assim, que represente, na medida do possível, cada segmento, né? Então, primeiro, frisar uma coisa que assim, a criação do Conselho de Mobilidade Urbana não existe uma obrigação por lei. Isso foi feito por livre e espontânea vontade nossa, né, de querer que a cidade tenha um colegiado plural, participativo, eleito pelas pessoas, porque é muito mais fácil, e eu como secretário, né, acho que é muito mais fácil trabalhar com representantes de cada segmento, dos ciclistas,
dos caminhoneiros, dos condutores escolares, do transporte público, de cada modal, dos pedestres, dos PCDs, do que responder, né, às vezes uma demanda individual e tal, que às vezes da maneira que é feita, né, um pouco mais de ênfase na rede social, através às vezes de um vereador também e tal, isso acaba distorcendo um pouco a dimensão real do que ela tem. Então, quando a gente tem um grupo, né, que é eleito nos termos da lei e tal, primeiro a gente tem a situação de talvez especializar as pessoas, né, em conhecer aquilo. A gente diminui a desinformação e a fake news, porque a partir do momento que as pessoas participam, elas começam a ter acesso aos dados qualificados, às informações que pautam as nossas decisões, e isso evita que algumas pessoas criem desinformações e fake news que eventualmente essa pessoa poderia ser induzida a acreditar. Então a gente mostra a seriedade do nosso trabalho. E também a gente tem a oportunidade de receber, acho que essa é a parte mais rica, a contribuição da população eleita por essas pessoas interessadas, para que a gente possa alinhar ainda mais a execução do nosso trabalho conforme a população melhor entende, né? Eu acho que o Conselho tem essa função muito importante. E essas inscrições vão até que dia? Tipo, até 23 agora, né? A gente está aberta aí, foi publicado no boletim oficial, depois com as inscrições tem o dia da votação, depois a apuração, daí a primeira composição, e a gente passa a trabalhar de forma ordinária para também, né, ter esse colegiado aí com relação à mobilidade urbana da cidade. Legal. E aproveitando esse tema de participação, o projeto Cidade do Pedestre, já tem data para começar? Então, esse projeto a gente anunciou ele nos primeiros 100 dias, né? Agora a gente está no processo de contratação das empresas que vão executar. Basicamente, a gente vai remodelar o Parque dos Eucaliptos para que ele também acolha essa demanda. O Parque dos Eucaliptos vai continuar existindo. A gente vai melhorar muitas das estruturas que tem lá para que lá seja realmente um laboratório de mobilidade humana. Então, a gente quer criar um ambiente em que as pessoas, não só as crianças, como fazem hoje na minicidade, mas em que os adultos também possam ter a experiência, né, de como seria uma cidade que funcionasse apenas com a mobilidade ativa, que é a bicicleta e o pedestre, e o transporte público. Tá? Então a gente vai ter umas intervenções muito interessantes lá para gerar essa percepção, essa sensibilização e tirar um pouco essa ideia carrocentrista, né, de que a cidade ela tem que viver em função dos veículos, do motor, do carro, e olhar, né, e colocar o ser humano como centro da cidade, né, que a gente faça cidades para as pessoas e não para os carros. É uma ampliação dessa minicidade? Na verdade, assim, é uma transformação, né? A minicidade, se você for ver, ela é uma réplica carrocentrista também. Tem semáforo, não tinha calçada, não tinha ciclovia, então, quando foi construída, a intenção da minicidade foi simpática e tal, mas hoje a gente vê que ela é bem equivocada e limitada, porque em que parece ser bonitinha, né, ela é uma réplica de um modelo urbanístico que não deu certo no mundo, que é um modelo que pensa a cidade para o carro exclusivamente. Então, se for ver na minicidade hoje, a gente não tem calçadas acessíveis, a gente não tem, e a gente viu que a gente estava replicando esse modelo para as crianças, que é um grande absurdo, né? E é tão importante essa segurança viária para as crianças. Exato. E tem que ser um modelo mais... Então, para que a gente pudesse, né? E daí a minicidade passou a ser só um item da cidade do pedestre. A cidade do pedestre ela é todo o parque, né? A gente vai englobar todo o parque, ela passa a ser como se fosse o centro velho dessa grande cidade do pedestre. E a gente vai incluir e ampliar bastante aí os equipamentos para corrigir isso. Eu até queria, né, citar um ponto muito importante que a gente queria frisar. É um projeto que a gente está muito feliz de implementar esse ano, junto com a Secretaria de Educação, que Jacareí passa a ser uma das poucas cidades do Brasil, né, que incluiu a educação para o trânsito no currículo escolar municipal, né? Então, isso funcionava às vezes só com também campanhas, projetinhos, trabalhinhos, tal. Hoje não. Hoje foi um trabalho aí de 8 anos de convencimento, né? Que deixar aqui meu abraço para Daniele Vilar, secretária de Educação, que trabalhou na mobilidade urbana, então talvez por isso tenha tido essa consciência, né? De implementar isso, né? Lembrar que, infelizmente, no Brasil,
de 0 a 14 anos, a principal causa de morte no Brasil é trânsito, né? As crianças não morrem por causa de bala perdida, droga. De 0 a 14 anos, o que mais mata as crianças no Brasil é trânsito. Por quê? Exatamente porque elas não têm a instrução de como ser pedestres, como ser ciclistas antes de serem motoristas, né? E isso a gente está agora remediando através do ensino da educação para o trânsito dentro das escolas municipais a partir de 2025. Que legal, muito importante ensinar desde pequeno, né? Eu participei de um projeto também que foram até as escolas, ensinaram para as crianças, algumas não sabiam nem que precisavam usar o capacete andando de bicicleta, achava que era só moto, elas acabam aprendendo desde pequenininha. Possivelmente você deve ter ido no projeto Agente de Trânsito Mirim. Isso. A gente já formamos mais de 3 mil alunos ao longo desses 6 anos de projeto. E foi uma sacada, né, que a gente percebeu através das campanhas dentro das escolas, que as crianças elas têm esse lado comunicativo, expansivo, né, e ela acaba verbalizando isso com os pais, porque ela aprende algo que só os adultos fazem e ela começa a corrigir os pais, né. Daí a gente formatou o projeto Agente de Trânsito Mirim para formar realmente, eles fazem um juramento lá, os agentes de Trânsito Mirim, que eles irão fiscalizar todos os adultos que estiverem perto deles com relação ao cumprimento das regras de trânsito, né? Então, voltando aí ao começo da matéria que a gente falou lá do Parque Meia Lua, né? Dos motoristas que olham a placa e desrespeitam e entram na contramão, se tivesse com uma criança dessa do lado, falar, mamãe, não entra aqui não, ó a placa lá e tal. Então, a ideia é que... E daí a gente tem o feedback dos pais falando o quanto eles mudaram o comportamento a partir dessas crianças terem uma postura diferente. Então, que vindo das crianças, ainda mais filho, parente... Mexe com o psicológico dos pais, né, dos irmãos mais velhos. Então, o Agente Trânsito Mirim é um projeto muito exitoso também e que a gente faz com muito gosto. Secretário, falando agora sobre transporte público. Já está prevista para 2026 uma licitação, né? Já anda sendo discutido sobre esse tema? Sim, o contrato, né, da atual concessão, ele termina, se eu não me engano, em abril de 2027. A gente quer já em 2026 abrir as discussões e abrir o processo licitatório já com um ano antes, para a gente poder ter uma estrutura, um modelo já bem maduro, né? Acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de trazer inovações importantes, de modernizar o nosso transporte público. Infelizmente, a gente tem limitações pela forma que ele foi licitado em 2007. Né? Tudo que é possível ainda dentro dessa limitação a gente tem feito. Acho que a gente avançou bastante com o Wi-Fi dentro de todos os ônibus, né? Com reconhecimento facial, não mais reconhecimento por digital, que era um problema grande que os idosos tinham de embarcar. Já estamos com 10% da frota com ar-condicionado, isso é uma coisa que assim, também não estava no contrato e a gente está conseguindo avançar. E a gente quer ampliar ainda mais, principalmente diversificando o modelo dos carros, né? Tendo carros menores para que a gente possa, em bairros onde a gente tem uma demanda menor, ter mais agilidade e operar com uma frota mais adequada àquela demanda e gerando maior frequência também, né? Porque operar só com ônibus ou micro-ônibus, como é o modelo atual, adotado em 2007, e que a gente obrigatoriamente tem que seguir pelo contrato, ele é um modelo não muito eficiente, porque o custo de depreciação desses veículos é bem maior. Então a gente está bastante aí motivado em modernizar esse termo de referência, para que a gente tenha uma contratação aí que atenda melhor o nosso usuário do ônibus. Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente tem um trabalho muito forte de fiscalização da empresa operadora. A gente agradece muito a contribuição dos passageiros através do aplicativo eOuve, né, que é um canal que também não existia, a gente criou para que a gente possa ter as informações de forma mais rápida. Como que a população pode acessar o eOuve? Então, utilizando o Wi-Fi gratuito dentro dos carros, entra lá na lojinha de aplicativo, eOuve, baixa, e daí tem tanto o botão do pânico, se alguma mulher for molestada, mas também se tiver atrasos, se tiver elogios, se tiver condição que não tiver adequada do ônibus. Então, isso chega direto para a gente, né? Em 2016, quando a gente assumiu, tinha um 0800 que só a empresa recebia e nunca passava nada de ruim, óbvio, né? E a gente acabou com essa lógica e a gente notifica, aplica multa, penaliza a empresa operadora se ela não atende, para que a qualidade seja sempre nosso foco.
E a gente faz uma pesquisa de satisfação embarcada, né? Desde 2017 também, era outra coisa que não existia. Ninguém media a qualidade do ônibus, né? A qualidade do serviço de transporte público. Não sei como conseguiram de 2007 até 2016 fazerem dessa forma, né? A gente alterou isso, o Instituto Federal, isso já virou até artigo científico, faz isso em parceria com a gente, com a Secretaria de Mobilidade Urbana. E o semestre de 2024, o último semestre de 2024, né, que a gente mediu, foi a melhor nota que a gente teve nessa série histórica de satisfação dos usuários do transporte público. Então, a gente ficou de 0 a 10 com 7,6 de nota. Foi a melhor avaliação de toda a história. Então, a gente vê que para os usuários o transporte público tem funcionado de forma boa, né? Não está excelente, a gente quer que melhore muito ainda. E a ideia é que essa contratação nos dê a oportunidade de melhorar o que falta. Legal. Então, os usuários, os munícipes podem estar usando também o eOuve? Sim, foi criado para que eles usem. O Wi-Fi foi criado para que eles tenham gratuidade para baixar, porque esse é o contato, né, que a gente criou diretamente. Por exemplo, dando um spoiler, a gente quer até avançar com isso e no próximo contrato não ser nem mais o eOuve, ser tudo pelo WhatsApp, né, que é um aplicativo mais que todo mundo tem. E, inclusive, comprar passagem pelo WhatsApp. A gente quer acabar com os cartões de embarque, vão ser todos reconhecimentos faciais, igual nas entradas dos condomínios aí. A gente quer modernizar bastante para facilitar, agilizar o embarque, né? E criar mais frequência de horários para atender melhor a população. Perfeito, secretário. Peço licença você novamente. A gente fala agora sobre as vagas do pátio aqui de Jacareí, que está com 44 vagas temporárias abertas para a empresa de decoração de Natal, a Cipolati, localizada no Rio Abaixo. São oportunidades como auxiliar de produção, eletricista, entre outras. As atividades serão realizadas mediante a apresentação de carta de encaminhamento retirada antecipadamente no posto de atendimento, que fica localizado na Rua Barão de Jacareí, número 839, aqui no centro. E o Instituto Talentos é uma agência de estágios da cidade e recruta estudantes de nível médio e superior. O Gabriel foi o primeiro estagiário do programa e já foi efetivado. Confira matérias na reportagem. Então eu entrei aqui como estagiário, permaneci como estagiário, se não me falha a memória, aí um ano e meio, permaneci como estagiário. E fui, sempre aprendendo, me esforçando, muito disciplinado. E graças a Deus deu para crescer muito, mudou completamente minha vida esse colégio. O Gabriel foi o primeiro estagiário do Instituto Talentos, programa da Associação Comercial e Industrial de Jacareí. O Instituto Talentos é o agente integrador de estágios da Associação Comercial, não só aqui de Jacareí, mas de todo o Vale do Paraíba. A gente faz um processo muito diferente de outros integradores de estágio. A gente faz tudo pessoalmente, nada virtual. Então eu postei a vaga e logo o pessoal começou a mandar currículo. Eu fazia uma pré-seleção, era eu que cuidava da área nesse momento. E mandaram os currículos, a gente faz uma entrevista pessoalmente, com um por um. Esse dia eu lembro que foi umas 40 pessoas. Eu entrevistei um a um e realmente tem aqueles que se destacam, né? E o Gabriel já veio com um currículo muito mais extenso e muito mais preparado para a vaga que qualquer outro candidato. Ele já tinha outros cursos preparatórios, além de ser inglês, informática, ele também já estava estudando, que é uma das obrigatoriedades da lei do estágio, estar estudando, né? E o resultado de estar bem preparado casou com a oportunidade de estágio em um colégio. E o resultado foi esse aí. Olha, eu me considero alguém muito bem preparado, né? Como eu já sei, eu sempre fui muito estudioso, cursei federal, tinha ali uma boa base de inglês, já tinha curso de informática, fiz vários cursos por fora, então, tanto que daí quando o Sr. José foi fazer a minha entrevista, né, ele viu as minhas capacidades, né? Eu realmente dominava tudo que eu já ia fazer aqui, pelo menos relacionado a áreas tecnológicas, atendimentos. Então, assim, eu sempre fui muito bem preparado, digo que meu currículo era muito bom, sim. Eu creio que, assim, o cavalo passa uma vez. Quando você está preparado, a oportunidade vem e você aproveita. Eu creio que eu estava preparado e não à toa estou aqui até hoje, né? O Gabriel, ele de fato teve interesse em conhecer, em saber o que a educação traz, qual é a diferença que a gente faz, o que o nosso colégio oferece de diferente para os pais, para os alunos. E hoje eu falo que eu admiro vê-lo vendendo, eu e os demais funcionários, porque ele acredita, ele busca, ele traz informação e eu acho que, acima de tudo isso, ele é feliz onde ele está. Ele está numa área que ele gosta, que ele vê
um desenvolvimento, que ele vê um retorno importante, e isso reflete diretamente no trabalho dele, na postura dele e no carinho que a equipe tem por ele. Se você está à procura de uma vaga de estágio, seja de ensino médio ou superior, sua vaga pode estar aqui. Tem várias áreas, mas principalmente o que mais pedem são ensino médio. Tá? O ensino médio está muito em falta para a gente na associação, vou ser bem sincera. O ensino médio é aquele aluno de 16 a 18 anos que tem uma boa comunicação, está muito em falta. Então, muitas vagas de atendimento, mas também tem o de marketing, administrativo e ciências contábeis também tem bastante vaga em aberto. Ficou interessado? Então veja como se cadastrar. Pode procurar tanto no nosso Instagram, @ACIJacareí, e também no número 12 991 34 6046, que é onde ele vai fazer esse primeiro atendimento. E para a entrevista, é lá na associação mesmo, Praça Barão do Rio Branco, número 19, no centro de Jacareí. Agência, contratante e contratado. Quais as dicas que eles dão para quem está à procura de uma vaga de estágio? A sua fala realmente é o que importa para a gente, a maneira que você se veste e fala é muito importante. Então, tentar evitar gírias é muito importante. E uma roupa adequada, não é uma roupa social, nada do tipo. Uma camiseta, uma calça jeans e um tênis já está de ótimo tamanho. Uma escrita boa, porque você vai fazer avaliações lá na associação também. Então, já ir meio preparado. Quem é você? É muito importante você se conhecer para colocar as qualidades e defeitos. Hoje, o que a gente busca muito quando vê um currículo, eu acho que são a questão dos cursos extras, né? O que essas pessoas buscam além da faculdade. Porque a faculdade, querendo ou não, é um pontapé inicial, né? Mas dentro dela, a gente começa a se descobrir. Dentro dela, a gente começa a buscar por áreas. Então, antes da gente conhecer a pessoa que vem para a entrevista, a gente busca saber quais são esses interesses para saber se eles casam com aquilo que o colégio precisa também. Claro, ser humilde, nunca ser soberbo, mas com certeza sua preparação. Como eu disse, o cavalo passa uma vez. Não tem como, por exemplo, você vai buscar uma vaga de engenharia e você não saber construir uma casa e gerir uma obra. Então, você tem que se preparar. Como eu disse, postura, né? Eu creio que infelizmente, né, ou felizmente também, no mundo de hoje a primeira imagem é a que fica. Então você tem que saber se vender, todo mundo se vende. Então eu acho que você tem que saber se vender bem, ter uma postura boa, um falar bom, né, uma oratória boa, um currículo bom, uma estrutura muito bem edificada. Então a dica que eu dou é essa, tá bom? Se preparem muito bem. De volta com a nossa conversa com Edinho Guedes, que é secretário municipal de mobilidade urbana. Edinho, então tem bastante coisa ainda para acontecer nesse ano de 2025. Gostaria muito de agradecer a sua participação e quando precisar a gente está aqui para você estar participando mais uma vez aqui com a gente no Bom Dia. Eu que agradeço a oportunidade, sempre bom estar de volta aqui na Câmara e podendo prestar conta aqui dos nossos trabalhos em prol da população de Jacareí na mobilidade urbana. Obrigado pela oportunidade. Obrigadão, até uma próxima. Até a próxima. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais! Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência